Outra pergunta, de onde você tirou, assim, eu preciso agora entender a hipnose e juntar com a neurociência? Onde foi esse seu insight? Como é que foi? Não, então, a neurociência é algo que eu gosto já desde criança, assim, sempre gostei de entender como é que o cérebro funcionava, porque para mim, você não entender como o cérebro funciona é a mesma coisa que você ter um videogame e não saber usar. É uma ferramenta incrível. O nosso cérebro, para mim, é o órgão mais incrível do nosso corpo, mas a gente não nasce com um manual de instrução. E a neurociência é um meio de você estudar o funcionamento do cérebro e, por conta disso, entender o porquê você faz as coisas que você faz. Então, desde, sei lá, uns 20 e poucos anos, eu leio autores como o Antônio Damasio, Oliver Sacks, e na época nem se chamava neurociência, eram só livros relacionados ao próprio cérebro, ao funcionamento do cérebro, mas eu nem conhecia por esse nome, não chegava na livraria, quero um livro sobre neurociência. Não, via que tinha temática, né, neurocientífica e comportamental e comprava para tentar entender. Aí até que em 2019 eu comecei a pós-graduação, né, especialização em neurociência e comportamento, e aí me formei, e conforme você vai entendendo mais como o cérebro funciona, você acaba também entendendo processos mentais e ferramentas psicológicas, como a hipnose, que você pode utilizar a seu favor. E existem diversas, né? A hipnose é só uma delas, de que, para mim, é uma das mais incríveis de todas, se não a mais incrível. Entendi. E o livro, de onde saiu o livro? Você quis colocar todo o seu conhecimento para divulgar as pessoas? Como é que foi Então, isso? eu gosto muito de estudar, né? Então, o livro surgiu numa ideia de um amigo meu, que é ator, e ele já tinha visto eu fazendo hipnose com algumas pessoas, alguns amigos meus famosos, e aí ele perguntou se a hipnose poderia ajudar na ansiedade dele, porque quando ele fazia teste de elenco, ele ficava muito nervoso e sabia que não rendia bem. Eu falei, claro que é possível, né? Eu sabia que poderia. E eu falei, por que que eu não coloco essa ferramenta que é incrível para outras pessoas? Porque não tinha muito, até hoje não tem muitos livros falando sobre hipnose no Brasil, e principalmente de forma séria. Tem muitas coisas que não fazem o menor sentido e que, infelizmente, as pessoas não sabem, né, o que vale a pena, o que não vale ser lido, porque é normal, uma pessoa leiga. E eu queria escrever um livro que realmente tivesse embasamento científico, né, a partir de artigos, a partir de livros publicados por pessoas realmente relevantes. E aí eu comecei a correr atrás de pesquisar mais sobre isso e sobre as aplicações que eram as mais requisitadas pelos meus amigos, para dormir melhor, para aumentar sua autoconfiança, para gerenciar dor, para diminuir a ansiedade. Então, foram esses temas, esses tópicos que eu comecei a pesquisar mais e comecei a entrar em contato com as pessoas que, para mim, são as mais relevantes do mundo. Então, comecei a ter contato com o Dr. David Spiegel, que é professor de psiquiatria da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, Dr. Irving Kirsch, o Dr. Michael Yapko, são pessoas que, para mim, no mundo, né, atualmente, são algumas das mais relevantes do campo da hipnose. E eu tive essa sorte de ter essas pessoas me assessorando na escrita do livro. Muito bacana. E outra pergunta que é um tabu, né? Além da pessoa achar que perde controle, não entende que é hipnose, existem pessoas mais hipnotizáveis que outras? Isso existe de fato? Existe, isso já é verificado já desde, deixa eu ver, século XVIII, por exemplo. E aí isso começou a ser sistematizado com escalas no século XX. Inclusive, existem diversas escalas para fazer a aferição da hipnotizabilidade. Uma das mais famosas é a escala de Stanford, que depois foi modernizada pelo Dr. David, que é o que ele chama de Hypnotic Induction Profile, que é uma escala de hipnotizabilidade mais rápida do que a de Stanford, mas existe a de Harvard também. Tem a do Dr. Gary Elkins, que é uma que eu utilizo bastante, que infelizmente as pessoas não fazem nem a menor ideia de que existem essas escalas e da importância delas, não só na parte de pesquisa, na parte acadêmica, mas também no contexto clínico. Porque você muitas vezes pode fazer averiguar a hipnotizabilidade do seu cliente, do seu paciente antes, entender quais as sugestões funcionam melhor para ele, e aí, a partir daquele momento que você realmente for trabalhar o caso que ele precisa evoluir na sua vida, você já vai ser muito mais assertivo. Entendi. E tu acha que a hipnose deve ser divulgada em escolas, profissões, por exemplo, um médico, um dentista, que tem pessoas que não conseguem ter, como se fala? Anestesia, não pode receber medicamento de anestesia geral. Você acha que a hipnose poderia ser mais divulgada, mais Nossa, disseminada? sem dúvida. E é triste assim que profissionais da saúde o que não saibam nada sobre hipnose. Eu acho isso um absurdo. E existem alguns motivos por conta disso, né? Como eu falei, o que é apresentado pro grande público são essas coisas que aparecem em filmes e séries ou em programas de televisão, então a pessoa acredita que hipnose está mais relacionado a um show de hipnose, hipnose de palco.
ou então que hipnose é uma ferramenta pseudocientífica, associada, sei lá, a práticas espiritualistas, que foi associada muito também no início do século XX. Né, na virada do 19 para o 20, a hipnose começou a perder o seu valor por conta de principalmente 3 fatores: de ser associada a práticas pseudocientíficas, como a frenologia, que é uma coisa que não faz o menor sentido, que a pessoa via a personalidade e características da pessoa de acordo com o formato da cabeça. Isso era considerado ciência na época. Quer dizer, pelo menos por algumas pessoas, né? Mas algo que não faz o menor sentido. Por conta do Freud ter abandonado a hipnose e ter criado a psicanálise, e por conta do behaviorismo também, que se tornou muito popular, e aí fez com que a hipnose meio que desaparecesse, principalmente do meio acadêmico e clínico. E aí, 2 pessoas vão fazer com que os acadêmicos retornem para ter um interesse em relação à hipnose novamente, que é o Clark Hill, que foi um psicólogo muito importante dos Estados Unidos, começou a pesquisar a hipnose, principalmente a aplicação da hipnose para gerenciador, e o Dr. Milton Erickson, que é muito famoso, psiquiatra americano, já no campo da hipnose, que quem estuda desse meio já conhece muito bem.